O Liang tinha revelado seu grande guardião. Todos acreditavam que ele tinha um, só que a história não é bem assim. Ele de fato tem um muito da hora, mas ele não era um guardião e sim um mecha que era alimentado por uma runa fundida do poder psíquico. O Liang achava que os robôs da organização usavam a mesma coisa para conseguir ter os seus robôs. A Zia fica impressionada com aquilo e com um pouco de inveja também. Ela pediu um mecha para ele, já que o seu guardião só a ignorava. Mas na hora, o Liang falou que os mechas eram bem mais limitados do que os guardiões. Depois de serem utilizados, ele fica assim, acabado, e precisa de mais poder para conseguir funcionar. Então o Liang consegue usar o poder uma vez só por convocação. O Gifu chegou nessa hora e explicou que os guardiões não eram espíritos apenas para lutar. Eles são espíritos com os quais os mestres formam um contrato para conseguirem crescer juntos. Ele explicou que ela deveria se apressar para convocar o seu guardião para que eles possam crescer juntos e impedir que tirem isso dela. A Zia falou que toda vez que ela tenta, ela vê um rosto que ela tinha visto em um pesadelo quando era pequena. O Cal falou que o seu guardião deve estar disposto a proteger ela, então provavelmente ela não estava se esforçando o suficiente para conseguir trazer ele. A Zia pensa que ele estava apenas fazendo isso para dobrar o treinamento, mas o Cal falou que ele tem que fazer isso porque eles já estavam ficando sem tempo. Ele estava planejando reforçar a fronteira, mas é claro que a organização vai encontrar uma fraqueza e vai atacar de novo. Aquele homem misterioso estava procurando uma forma de fazer isso e precisava de alguém para isso, mas ele mesmo decidiu ir atrás, porque ele é um dos 10 melhores cavaleiros da organização do reino. O Cal ao mesmo tempo estava falando mal da forma como a Zia estava tentando convocar o seu guardião. Dessa maneira, eles começaram a discutir mais uma vez. O Liang de longe diz como seu irmão era impaciente e pergunta ao Gifu se levar a Zia para aprender ali vai realmente fazer ele ter um pouco mais de paciência. O Cal precisa explicar que ela deveria usar os gestos enquanto invoca, porque ela não é um mestre de nível alto como ele para querer invocar sem fazer nenhum gesto. Então ela tem que começar do zero. O Gifu falando com Liang disse que algumas pessoas que se tornam muito poderosas também se tornam arrogantes e preguiçosas. Ensinar é uma maneira boa para eles perceberem isso. E o que importava de verdade é que a Zia consiga convocar o seu guardião antes que seja tarde demais. O Cal desistiu dos gestos de invocação e queria tentar outra maneira. Ele percebeu que o seu guardião apareceu para salvar a sua vida, então ele vai fazer isso acontecer de novo. Ele invocou o Zuko para levar ela em um lugar que ele não diz onde era. A Zia vai ficando preocupada quando eles estavam indo em direção à fronteira. Ele falou que os espíritos malignos se reúnem ali e eles com certeza vão ajudar ela a atingir todo o potencial que ela poderia nesse momento. Dessa maneira, ela foi abandonada ali. Mas enquanto o Cal estava indo embora, ele reparou o quão ruim isso pode ter sido. Só que do nada, ele olha para trás e vê que ela estava agarrada na sua moto. Ele tenta convencer ela a ficar para melhorar, mas ela diz que o seu guardião não a protegeu contra a aranha e provavelmente não vai proteger agora também. Mas ele falou que a teia estava segurando seu poder. Dessa maneira, o Zuko deixa ela de novo no meio dos espíritos. Ela entrou em pânico total e quando os espíritos estavam indo para cima dela, nós vemos que o Gifu, o Liang e o Cal estavam assistindo de longe. O Cal falou que vai ajudar caso as coisas dessem errado. Então, ele já estava preparado para isso. Ele acreditava que essa era a única maneira dela conseguir evoluir. E nós vemos que ela estava fazendo o máximo para lutar contra os espíritos no soco mesmo, porque o guardião não vinha. Só que ela estava em desvantagem numérica ali, e o Liang ia ajudar ela, mas o Cal segurou ele para ele esperar mais. Nessa hora, ela começou a entrar nos seus pesadelos, e eles correm para ajudar ela. Eles falaram que perceberam que o seu guardião estava selado pela corrente do coração. Isso explicava do porquê ela não conseguia se comunicar com ele. A Zia é o único que pode desbloquear as correntes, mas isso pode levar até 100 anos de treinamento para conseguir. E eles não tinham tempo para isso, até porque em 100 anos a pessoa morre. Dessa maneira, nós voltamos ao passado. O Liu estava muito preocupado em ser o general de Requiem. Na cidade, os espíritos malignos estavam pegando aquele velho que traiu Liang. Eles estavam tendo muita dificuldade de transformar ele em um espírito maligno. Os outros só estavam assistindo. Então eles ficaram chocados ao ver que o Liang voltou depois de um tempo. Um dos espíritos malignos falou que o menino não tinha um guardião,
mas o Liang falou que ele nunca precisaria usar o seu guardião para lidar com os fracos como eles. Ele usa até artes marciais para derrotar eles sem grandes problemas, e ainda instrui um deles a avisar o general que o dono de Hakusasha estava voltando. O Liu ficou furioso, e os moradores de Hakusasha começaram a falar que o filho do general antigo voltou. O Liu não perdeu muito tempo e vai tentar capturar ele, mas não importa muito, ele derrubou todos os espíritos malignos que foram enviados, e o Liu chegou e reconheceu o quão forte ele ficou. O Liu queria manter o garoto na linha, mas ele não fica com medo. O Cao chegou nesse exato momento e o Liu fica impressionado em como eles cresceram. O guardião do Liu viu como eles derrotaram os espíritos sem grandes problemas, e o Liu mandou seu guardião atacar, mas o Yojin aparece para proteger eles. O Cao falou que os gestos de invocação eram apenas para fracos iguais a ele. Ele afirmou que o Liu não era adequado para ser o general de Hakusasha e exige que ele saia dali agora. O Liang logo em seguida leva uma flor com ele para se lembrar da Ho e diz que ele era muito mais forte agora. Ele pretende virar alguém que não vai ter medo de nada. Então nós vemos que o General Liu foi finalmente derrotado. O King, que é o guardião do Liu, aponta como os irmãos treinaram muito mais do que eles, e o Liu só consegue pensar em como duas crianças não entendem o verdadeiro valor de Hakusasha. Os irmãos voltam para sua casa e descobriram que a sua árvore genealógica murchou, mas os seus nomes permanecem juntos. A casa que foi construída no lugar da sua casa antiga era assustadora. O Liu chegou explicando que ele ainda era o general de Hakusasha e queria lutar de novo. O Liang falou que ele queria fazer isso, porque dessa vez ele ia provar que um dia vai ser superior ao Cao. O Liu ficou ainda mais frustrado com isso. Ele diz que eles não sabiam que o tesouro da rua Hakusasha era aquela árvore. O Cao falou que a sua família sempre guardou a árvore, mas o Liu desrespeita isso e come um pedaço da casca da árvore. O Liang se pergunta se ele perdeu o juízo, se estava loucão, se ele bateu a cabeça, mas eles ficam muito surpresos ao ver que o Liu ficou extremamente forte ao comer a casca, que a árvore é capaz de absorver energia diretamente da natureza. Então, quando consumido por um hospedeiro de guardião, o poder vai aumentar muito. Essa era a única árvore sagrada em todo o mundo, e a razão pela qual ele veio para Hakusasha é por ela. Com esse poder recém-descoberto, o Liu comandou um ataque e o Yojin manda eles saírem dali agora mesmo. Então nós voltamos ao presente. A Zia estava acordando depois de descobrir que o seu guardião estava selado, e ela não vai conseguir libertar ele, ao menos que ela treine muito. O Gifu falou pro Cao que a única maneira dela conseguir fazer isso é comendo a casca da árvore sagrada, mas o Cao se recusa e exige que ela faça isso sozinha com muito treinamento e esforço. Ele falou que vai fortificar a fronteira também, mas o Gifu disse que isso não vai ser o suficiente. O Cao continua falando que a organização pode ser perigosa, mas comer a casca pode ser ainda mais. A Zia escutou a conversa deles e eles precisam explicar o que era aquilo. O poder de uma pessoa vai crescendo quando come um pedaço da árvore. Ela estava chateada que o Cao escondeu isso dela, mas ele ainda estava mais bravo, porque primeiro, ela queria um mecha igual Liang, e agora ganhar o poder da árvore? Ela estava querendo tudo da maneira mais fácil e evitar de treinar. A Zia diz que ela merece uma ajuda por conta do selo, mas o Cao não quer ouvir nenhuma desculpa. Mesmo depois dela ter nascido com um guardião espiritual, ela só quer pegar atalhos, e o seu comportamento é um insulto a muitas pessoas que trabalham muito duro para conseguir fazer alguma coisa, mesmo sem nascer com um guardião. O Gifu reconhece que eles devem tomar uma decisão difícil e recomenda que todos façam uma pausa na discussão. Nessa noite, o Liang se pergunta por que o seu irmão não pode deixar o passado de lado, e o Cao fala que ele sabe os resultados por consumir a casca da árvore. Ela era capaz de aumentar o poder de alguém, mas isso leva a uma destruição. O Liang se lembra do passado e explica que o poder da árvore requer equilíbrio, e ele acha que a Zia pode ser capaz de controlar isso. Ele confiava nela, mas o Cao falou que ele não. Indo pra Zia, o Gifu viu que as palavras do Cao afetaram ela. Ela odeia ter se tornado tão dependente da força dos outros e quer ser forte por ela mesma. O Gifu falou que ela vai ter que tomar uma decisão por conta própria, mas não pensar demais nisso porque ela pode estar errada também. Ele percebe que essas palavras podem não ter sido tão úteis e deixa ela pensando.
Ela olha para a árvore e pensa nas palavras do Cal. Ela pensou em como ele era um idiota e que não queria mais ouvir ele. Ela vai subindo na árvore enquanto ela fica vendo todos aqueles eventos que ela já passou. Então a Zia finalmente parou de depender do poder dos outros. A Zia decidiu não comer a árvore e o Cal, vendo isso da janela, fica muito satisfeito. Ela ao mesmo tempo estava confiante do seu poder do guardião e que vai conseguir liberar ele por conta própria. Mas nós vemos que nessa hora, o Cal começou a ficar desconfortável quando a cidade começa a perder energia. Os irmãos correm para ver o que estava acontecendo, e sem tempo, eles descobriram que Raksasha estava sendo atacada mais uma vez por aquele guerreiro da organização. O que vocês estão achando? Obrigado por assistirem, deixe o likeão e até a próxima!